Agora seguimos olhando para o cenário lá de fora, especificamente dos Estados Unidos, porque foi divulgado agora há pouco o relatório de emprego JOLTS lá nos Estados Unidos. E o dado mostrou a criação de vagas maior do que o esperado em maio. 7 milhões e 500 mil vagas abertas, enquanto a estimativa do mercado era de 7 milhões e 300 mil. Então 7,6 foram abertas, o mercado esperava 7,3. Bora conversar então sobre esse resultado imediato divulgado hoje com o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori. Tudo bem, Danilo? Mais uma vez bem-vindo por aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer em te receber aqui também. Gostaria muito de saber a sua avaliação antes de mais nada. Um resultado que vem melhor do que o esperado diante desse cenário, especificamente desse recorte do JOLTS, significa o que na sua avaliação? Olha, é mais uma evidência, né, de que o mercado de trabalho dos Estados Unidos segue forte, segue resiliente, né? Esse número um pouco acima das expectativas, dada a magnitude desses números, né, não é tão, vamos dizer assim, muito fora das expectativas. É basicamente em linha, Tá. mas vai mostrando que o mercado de trabalho está aí, né, estável, apesar de todas as, né, preocupações que a gente teve aí nos últimos meses. Sem dúvida. E aí é interessante relembrar que a gente tem uma semana super importante, o mercado tá de olho no JOLTS, mas o principal vem no fim da semana, que é o payroll, né? O último payroll, e eu queria relembrar com você, teve um impacto bem importante até para a percepção aí com relação à taxa de juros e movimentou bem, porque foi acho que o primeiro dado que realmente mostrou recentemente que estamos acompanhando uma economia muito mais forte, principalmente quando a gente olha para o cenário de emprego lá nos Estados Unidos, do que a gente estava esperando, do que a gente vinha acompanhando. Então eu queria entender na sua avaliação o que esperar desse resultado dessa semana, desses dados de emprego como um todo. A ideia é que corrobore o que a gente tem visto já de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está sólido, está resistente. Olha, é isso mesmo, né? Então, as semanas de dados de mercado de trabalho é sempre assim, né? Começa, o JOLTS dá um aperitivo e aí levanta as expectativas para o que vem no final de semana com o relatório de emprego que traz o payroll e traz a própria taxa de desemprego, né? Então, aí acho que vai dar um passinho atrás, né, para a gente pensar o que estava na cabeça de todo mundo nos últimos meses e essa expectativa de que talvez, né, a atividade começasse a desacelerar mais rápido. Tudo tem a ver com um rescaldo, né, dos impactos da guerra, que estavam não só já, né, aparecendo nos dados de inflação, mas elevou muito incerteza com aquela história de que pô, a guerra vai acabar e não acaba, a guerra vai acabar e não acaba. Quem sabia que em algum momento, né, o que estava contido na inflação poderia transbordar para a atividade econômica. E isso não aconteceu, pelo menos até agora. E como você bem sinalizou, na última leitura do payroll, não só o número veio muito forte, ali sim veio bem acima das expectativas, né, quase o dobro do número que estava sendo cogitado pelo mercado, mas também houve revisões para cima dos dados anteriores, né? Esses dados de alta frequência têm essa dinâmica, né? Você tem a leitura mais recente e sempre acompanhada de revisões, né, eventuais sobre os números que foram divulgados anteriormente. Então, a última figura do JOLTS veio bem forte de fato, né? Então, a implicação imediata disso, né, mudou completamente a história sobre perspectivas de juros, né? Acho que essa é a principal movimentação, né, macro dos últimos tempos. Vamos lembrar também, a gente entrou no ano, né, com uma expectativa de 2 cortes de juros em relação ao que a gente tinha no final do ano passado. E aí, nesse semestre, a coisa veio mudando, né? E depois do último relatório de emprego mudou completamente. Não só não temos mais nenhuma expectativa de cortes, como agora a expectativa é de aumento de taxa de juros, né? E não só aumento de taxa de juros, mas aumento de taxa de juros na próxima reunião, né? É assim que o mercado está precificando os movimentos. Então, mudou de uma forma bastante importante, né, o cenário macro, né? E aí os números de mercado de trabalho estão no centro dessa mudança.
E então a importância do payroll, desse dado que sai agora no fim dessa semana e que pode movimentar bastante esse cenário. E aí até queria saber a sua avaliação, porque a gente teve a primeira reunião, Danilo, do Kevin Warsh como presidente do Federal Reserve, ele que anunciou algumas mudanças importantes, principalmente aí de comunicação como um todo lá no Federal Reserve, mas a gente tem visto, olhando especificamente para o resultado que a gente viu agora na última reunião, o comunicado, enfim, não mudou tanto no sentido do cenário de perseguir, então, esse objetivo da inflação, da meta da inflação e também o cenário do emprego. Levando em consideração esses dois cenários, o ponto principal que eu queria saber na sua avaliação para o Fed focar agora é especificamente a inflação, com essa guerra no Oriente Médio, com esse cenário aí do petróleo também. Como é que você enxerga essa preocupação? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que, assim, em se mantendo um payroll em linha com o que foi o mês passado, não tem muita dúvida, né? A inflação volta a ter, né, proeminência nas ações aí de política monetária nas próximas reuniões, né? A gente está vendo, né? Na semana passada foi divulgado o último IPCE, que a inflação está bem longe da meta, né? Então, todo aquele esforço que foi feito até meados aí do ano passado, que conseguiu trazer a inflação para mais pertinho aí da meta, embora não tenha, né, chegado nos 2%, agora voltou a subir e já está acima de 4%, né? Então, não tenha dúvida de que precisa acontecer alguma coisa muito importante em termos de deterioração do mercado de trabalho para que a inflação saia de foco novamente, né? Nesse momento, acho que todas as atenções estão, de novo, né, em restabelecer um processo de desinflação daqui para frente. Perfeito. Outro ponto também, Danilo, para a gente conversar por aqui, olhando para esse cenário especificamente, é com relação a essa comunicação do Kevin Warsh. Queria saber a sua avaliação como um todo. E ele está falando muito sobre o fato de que talvez a gente tenha menos guidance, a gente tenha menos projeções como um todo, né? A gente viu até ele falando que aquele gráfico de pontos, o dot plot, que foi divulgado, ele até não levou tão a sério ali nas avaliações. Deu a entender que, enfim, não gosta tanto de projeções assim. Como é que você enxergou? Olha, eu acho que tem duas coisas aqui, né? Primeiro, ele, de fato, assim, do dia que foi anunciado que ele seria o novo presidente, até o dia que ele assumiu, né, e particularmente até o dia da sua primeira reunião, foi a hora que mudou todo o cenário macro, né? Então, tinha uma expectativa de que, eventualmente, por ele ter uma postura mais dovish, né, a gente teria, né, impactos na condução da política monetária, que a mudança do cenário macro basicamente inviabilizou, né? Não tinha muito como mudar aí a condução, dado que a gente tem a inflação voltando e mercado de trabalho forte. Agora, ele quis marcar, né, o início da nova gestão, anunciando essas diversas forças-tarefas, né, que ele disse que vai conduzir para revisar de alguma forma todo o jeito do Fed trabalhar. Mas acho que não tem muito espaço, né, para fazer grandes mudanças. Vamos lembrar que, assim, o Fed e o Comitê de Política Monetária, né, o FONC, ele tem regras bastante consolidadas, né? Então, ficaria assim, claro, eu acho interessante uma nova administração produzir estudos, revisar, olhar o que está bom, o que está ruim, afinal, né, sempre há espaço para melhorar. Mas eu não vejo tanta necessidade de alteração no modo, vamos dizer assim, o modus operandi assim, da política monetária nos Estados Unidos. O que eu acho assim, interessante é essa história do forward guidance, né? Aí tem um debate um pouco mais profundo e, no fundo, o que acontece é, quando a incerteza sobe muito, fica difícil você dar, vamos dizer assim, sinais, né, de uma forma muito clara do que pode vir pela frente. Porque o risco é você dar um sinal, né, e aí o cenário muda e você fala, putz, eu falei que ia ser assim, mas na verdade não vai dar para ser assim, né? A gente está vendo isso um pouco aqui no Copom também, né? Então, eu acho que quando a incerteza modera um pouco, né, e aí realmente você pode pensar em um curso de política monetária que envolve várias reuniões, pode fazer sentido você dar um sinal para o mercado para poder diminuir volatilidade com relação à atuação dos agentes. Mas acho que está bem longe do nosso caso hoje, né? E só para terminar, Claro. o que foi interessante
nessa primeira comunicação é que ela de fato foi muito compacta. Ela foi realmente assim lacônica, né? Ele colocou ali só o que de fato descrevia a decisão, né? Não deu margem para interpretação, deu muito pouca margem para interpretações. Muito bem, nós conversamos com o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori. Sempre muito bom te ouvir, viu, Danilo? Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e uma boa semana para você. A gente que agradece aqui o Espaço Muriel, muito legal, tudo de bom aí para vocês. Obrigada, bom trabalho.